Andressa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia. Vamos iniciar nossa gravação aqui, nossa aula de hoje, certo? Sou o Elson, sou o tutor de vocês e eu vou iniciar agora com o nosso vídeo institucional, Encantar para Avançar. E logo após a gente vai começar a falar sobre a aula de hoje, bacana? Deixa eu só começar aqui a projetar. Um pouquinho. Olá! Durante este programa, falamos sobre o desenvolvimento de uma mina e vimos que ele começa por uma rigorosa avaliação do local onde ela será instalada. A forma como a lavra vai ser feita depende das características da jazida e das condições topográficas, entre muitos outros fatores. Neste episódio, você vai ver como fazer as análises adequadas para dimensionar taludes e bermas, como fazer a limpeza das cristas e fazer um monitoramento periódico para tomar as medidas corretivas adequadas em caso de instabilidade. Antes de mais nada, e como sempre, você deve seguir os procedimentos de segurança definidos pela equipe de SST da sua empresa. Agora vamos conversar com o Amarildo Mariano, que é técnico em mineração. Amarildo, qual é o primeiro passo da engenharia de uma mina? O primeiro passo é a análise geológica. Isso define o método de lavra e a extensão da cava. O segundo é a análise geotécnica. Isso vai definir a inclinação do talude que pode ser escavado. O resultado de todas essas análises vão determinar a altura dos taludes. Os componentes básicos de um talude são sua altura e sua inclinação, que dependem do tipo de rocha em que se esteja lavrando. Existe, como regra geral, uma relação inversa entre estes dois fatores. Quanto maior a altura do talude, mais suave deve ser sua inclinação. O projeto de taludes deve começar sempre pelo dimensionamento das bancadas. A altura é definida operacionalmente, mas em geral está entre 10 e 15 metros. Dependendo do tipo de lavra de rochas ornamentais, essa altura é muito baixa, às vezes limitada às dimensões dos blocos. Então, pessoal, é importante a gente estar vendo setores diferentes, né? Eu sempre tento trazer para vocês aqui algumas atividades que não são corriqueiras da nossa região aqui, ou de vocês aí, a área de mineração também é bastante forte, mas é sempre bom a gente tá buscando novos horizontes, né? Às vezes, muitas das vezes as pessoas fazem o curso e não querem trabalhar com mineração, não é isso? Tem pessoas que pensam em migrar para outras áreas, construção civil, por exemplo, pode ser um setor, mas é importante a gente observar que em todos os setores a gente precisa de quê? Né? Nós precisamos de um planejamento, nós precisamos trabalhar de uma forma onde eu consigo fazer a coordenação dos processos, porque tudo hoje funciona em torno de processo, né? Em torno de procedimentos. E uma das coisas que a gente sempre fala, foco no procedimento, não em quem está errado, o que está dando errado naquele momento. Nós precisamos focar nos procedimentos. Andressa, Aniele, hoje são só vocês duas por enquanto. A Valquênia também está aqui, né? Boa noite a todos. Boa noite. A sua câmera não está aparecendo, viu, Valquênia? É para aparecer? Ué, tá aberto, mas está escuro. Ah, é porque ela tá fechada aqui, peraí. Ah, sim. Mas eu vou fechar tudo agora. Ninguém merece. Gente do céu.
Daqui a pouco acontece igual aconteceu aqui em Aparecida de Goiânia, né? Nós temos uma turma aqui, eu estou fazendo uma visita de manhã, de repente o rapaz chega, me aborda. E aí, professor? Eu falei, gente, de onde, quando, quem é, né? Na hora que eu perguntei o nome, eu falei, sim, você é da turma tal, fulano de tal. Aqui de novo. Mas dessa sala aqui ninguém nunca abriu. A primeira Por quê, aula eu abri, gente? aí depois eu fiquei sozinha, eu fiquei sem graça, fiquei constrangida. Né? Eu vou ter que fechar a minha também, então. Não, aí não, né? Aí é sacanagem. Andressa, Aniele, vamos lá. Se vocês mostrarem a carinha aí, a que veio, eu mostro também. Não quero ficar sozinha, eu e o professor, né? Sozinha que eu falo de aluna. A gente precisa se conhecer, pessoal. A gente tem que trocar essa interação nossa. Também acho, concordo. Mas ninguém acha. Não vou, você já me conhece, Valquênia. Mas o professor não. Ele vai conhecer depois. Não agora. Sem problema, gente. A gente vai ter muita oportunidade ainda. Pessoal, eu preparei uma apresentação para vocês hoje sobre PDCA. Alguém aqui já ouviu falar? Já sim. O que é o PDCA? É uma ferramenta de gestão da qualidade, onde você vai, seguindo o ciclo dele lá, você vai conseguir checar, fazer. Ai, agora eu não vou lembrar o resto, professor. Planejar. Planejar, acho que tem executar também, né? Exato. As ações. É uma ferramenta, né, de qualidade, Isso. gestão de qualidade. Exatamente. Só que assim, ela é muito mais ampla do que só fechar ela para gestão da qualidade. Eu acho que a gente pode utilizar em tudo que a gente faz. Eu gosto muito dessa ferramenta. Até, por exemplo, para planejar uma aula, a gente faz esse ciclo todo. Uma coisa simples, né? Que às vezes é corriqueiro do nosso dia a dia, mas acaba que a gente vai fazendo. Então eu vou apresentar para vocês e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, tá? Deixa eu só puxar aqui. Ah, cadê aqui? Exatamente essa aqui. Então, pessoal, o ciclo PDCA, ele é um método de melhoria contínua. O que eu posso chamar de melhoria contínua? Mas vamos só um de cada vez, senão a gente vai tumultuar o negócio aqui. Fica todo mundo falando junto. O que eu posso chamar de melhoria contínua, pessoal? Algo que acontece sempre. Vai estar sempre sendo implementado para trazer novos resultados. A gente chama de ciclo porque ele se fecha e ele não tem fim. Sempre quando eu chegar na próxima tarefa, eu já tenho que pensar em executar a próxima. Ele é um ciclo sem fim. Quando nós falamos sobre melhoria, eu estou falando de evolução. Imagina você, técnico em segurança, onde você quer estar daqui a um ano? Já tem esse planejamento? Eu tenho não, professor. Olha. Daqui Eu a ainda pouquinho você estou na forma. dúvida. Pois é, eu estou ainda Agorinha forma. analisando. Tá na hora, Porque para né? atuar na área eu saio da minha, né? Qual que é a sua área hoje? Hoje eu estou assistente administrativo, mas atuando numa área de coordenação, Coordenação de quê? lazer. Olha que bacana. Lazer, odontologia. Certo. Né? Mas assim, você pode conciliar. Nós vamos ter, não sei se vocês já passaram, acho que não, a gente vai passar por uma matéria que fala sobre a parte de consultoria e assessoria. Pode ser o caminho. O professor Ivanei também fala muito a respeito de treinamento, consultoria, ele fala Exatamente. muito a respeito disso com a gente, do quanto o mercado é amplo. Já gostei, sabe por quê? Porque assim, hoje eu trabalho no Senai como tutor e professor. Eu trabalho fora do Senai com uma empresa de consultoria e assessoria. Eu tenho parcerias que eu trabalho com segurança na área de treinamentos.
então eu faço somente treinamentos nessas outras parcerias, né? Então, assim, é uma área muito ampla, dá para você fazer várias coisas e ao mesmo tempo você desempenhar aquilo que você está fazendo no momento. Depende muito da forma que você vai conciliar isso. Mas é muito tranquilo, é muito bom. Mas vamos lá, né? Eu acho que assim, não é pecado você estar em dúvida ainda do que fazer futuramente. Só tenha na sua cabeça que o futuro chega. Ele vira presente. E aí tem que estar com tudo formado já, hein? Porque assim, o planejamento ele começa para daqui 1 ano, para daqui 5 anos. Aonde eu quero estar daqui 10 anos? Do que eu quero viver no meu futuro, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um planejamento de vender água de coco e locar barraquinha. Foi, Tem que foi uma pensar, né? atividade que Analisar. eu vi na praia, que eu falei assim, o cara tá faturando aí 15 mil reais por mês, locando barraquinha e vendendo água de coco. E a cada meia hora ele dá um mergulho no mar. Enquanto isso, eu me planejo a cada 2 anos para ir na praia. Será? Olha só, né? Segurança no trabalho, gente, agora falando sério, segurança no trabalho pode ser um trampolim. Não precisa ser a sua atividade para o resto da vida. Ela pode ser aquele esteio que você precisa agora para daqui a pouco fazer uma engenharia, né? Fazer um outro curso que você queira, né? E agregar valor. Porque isso, o que você aprende hoje você não perde. Tranquilo? Não, e já ajuda. Quando eu comecei, eu fiz algumas coisas, um mapa de risco, até sem nem saber o que era. Eu ajudei lá no SES. Depois, quando eu comecei a fazer o curso, que eu fui entender o que era. Preciso do PCMI, esqueci o resto da sigla. PCMSO, PCMSO, porque PGR. sim, agora eu estou fazendo e mais ou menos entendendo o que é, né? Mas E a princípio fazia as daqui a pouco você cegas. toma gosto, Tomara. né? Sabe que curso que eu faço? Eu estou Não. fazendo um curso superior agora em administração. É a minha formação. Qual que é o sentido de administração com segurança no trabalho? Olha, eu acho que agrega demais. Pelo amor de Deus, se todo técnico em segurança soubesse administrar a própria empresa dele, Você vai administrar o tempo inteiro, né? Você vai o gerir pessoas o tempo todo. tempo Então, todinho, né? você precisa de. A administração a gente faz o tempo todo com todo mundo. Até mesmo sem formação, até na vida pessoal da gente, a gente administra nosso tempo, nossos tudo, né? Nossa Suas vida. finanças, sua família, Exatamente. Tudo reflete. com certeza. Mas vamos lá, gente. O ciclo Vamos. PDCA ele já se chama ciclo por causa disso, porque ele não vai ter fim. Eu preciso estar em constante desenvolvimento, né, para que seja uma melhoria contínua. Essa melhoria contínua que a gente fala é a excelência, que acaba que é sempre um ponto futuro. Eu tenho que pôr na minha cabeça que o excelente é algo que eu ainda vou alcançar. Eu nunca estou bom o bastante para me acomodar. Eu preciso sempre estar saindo da zona de conforto, mudando, buscando novos caminhos, buscando novas formas de executar minha atividade, né? Seja ela na área de mineração, seja ela na área de consultoria, seja ela na área pessoal, não tem problema. Você pode utilizar o ciclo da mesma forma. Olha o objetivo. O objetivo hoje do PDCA, basicamente, é isso aqui, né? O objetivo dele é apresentar o ciclo do PDCA e como ele pode ser usado para melhorar os processos e produtos. Hoje nós trabalhamos, gente, deixa eu só pegar aqui uma canetinha. Aqui. Gostei desse negócio. Hoje nós trabalhamos onde? Principalmente nessa região aqui, ó. Processos, né? Eu preciso estar antenado nessa questão aqui de processos. Quando eu falo processos, eu falo de POP. O que é um POP? Procedimento Operacional Padrão. Tem pessoas que falam POP, mas não interessa. Para a gente é o procedimento operacional padrão. O que é isso? É padronizar a atividade independente do indivíduo. Tem gente que coloca atividade muito voltada para a pessoa.
E nós não podemos trabalhar dessa forma, né? Imagina você está fazendo sua atividade, daqui a pouco você precisa se ausentar. Tem alguém que substitua você? Tem alguém que faça a sua atividade? Opa, não tem. Será que isso é bom? Gente, isso é muito ruim, né? Daqui a pouco surge uma oportunidade de crescimento, uma gerência de um SESMIT, alguma coisa assim, você não pode ir. Por quê? Porque não tem ninguém que substitua você à altura. Você não preparou nenhum substituto. E tem gente que tem medo de passar informação. Ah, a pessoa vai tomar meu lugar. Ninguém toma lugar de ninguém, tá? Se você é bom o bastante para poder se garantir no seu emprego, na sua atividade, ninguém vai tomar esse espaço seu, né? A não ser que daqui a pouco você prepare alguém para poder ter esse lugar seu e você possa subir. A evolução, ela passa por capacitar pessoas também, né? E essa capacitação, ela vem através de quê? De processos. Daqui a pouco o processo ele roda tão tranquilo que quando eu tirar férias, não vai ter nenhum acidente na empresa. Eu também mereço um descanso. Então não vai ter acidentes, a gente não vai ter nenhum tipo de sinistro, porque o técnico se ausentou. E outro ponto, nós não podemos, de forma alguma, deixar a empresa refém do técnico em segurança. A empresa ela tem que seguir através de processos, procedimentos, tá? Público-alvo nosso, gente, profissionais de negócios, engenheiros, gerentes e qualquer pessoa interessada em melhoria contínua. Aí eu te pergunto, quem é que não está interessado em crescimento? Acho que não existe, né? Se a gente pegar 100% da população, o que que a gente quer? Por que que eu estou fazendo segurança no trabalho? Será que é só porque eu gosto de segurança? As outras meninas, além da Valquênia, por que que vocês estão na área? Andressa? Andressa deve estar jantando agora. Aniele, tá por aí? Está entre nós? Professor, eu não entendi sua pergunta. Eu não estou jantando, eu estou fazendo a janta. Vou perguntar de novo, Repete. vamos lá. Eu pergunto tranquilo. Por que você está fazendo segurança no trabalho? O que que te motivou? Eu queria conhecer, na verdade, a área. Eu não sabia, muita gente comentava e eu tinha interesse em querer saber o que era realmente um segurança de trabalho. Por E isso que aí? eu entrei para fazer o curso, para ter conhecimento, saber o que é. Se decepcionou? Tá assustada? Como é que você tá? Não, tô assustada, não, tanto que eu não desisti, né, do curso, só acho, assim, mais trabalhoso. Mas que o técnico é mais, como eu posso dizer, mais puxado mesmo, pro técnico. Não, fica tranquila, tranquila. Isso é só vamos dizer assim, esse início de vocês na carreira. Daqui a pouco, a hora que você começar, você vai parar assim e pensar, opa, por onde eu vou iniciar isso aqui? Né? Então essas ferramentas, elas ajudam bastante a gente pensar nisso. Você, Andressa? Então, professor, eu já tinha tempo que eu queria fazer esse curso. Área, tá? E aí eu Sim. tive a oportunidade, apareceu na nossa cidade aqui. Eu estou fazendo e cada vez mais eu estou me apaixonando pela função. A gente tem que ter muita responsabilidade, né? Se a gente quiser seguir essa carreira, tem que ter muita responsabilidade, porque não é só a vida da gente, né? Tem outras vidas em risco. Ah, esse é um vício. Segurança no trabalho é um vício. Tem 15 anos que eu trabalho com isso e não penso em sair disso aqui de jeito nenhum. Tem dia Eu que você também não. cansa, tem dia que você enche, sabe? Mas no outro dia você quer de volta. Ana Elisa, Milena, que chegaram agora. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tô meio perdida no assunto, que eu entrei um pouco atrasada, mas tá falando do que mesmo? Sobre o que a gente interessou no curso? Isso, por que você está fazendo segurança no trabalho? Uai, não sei se alguém já respondeu, mas no começo eu comecei a querer fazer por conta do salário, né? Muito Ah, vantajoso. ninguém foi honesto igual você até agora.
Não, pois é. Eu conheci a área através do meu pai, que ele trabalha aqui na mineradora na Anglo-América como motorista, né? Terceirizado. Sim. E aí ele falou que estava tendo muita vaga nessa área e falei, não, aí vamos fazer um curso. Aí entrei sem saber nem para onde é que ia. Me apaixonei pela área. Falar a verdade, eu nunca achei que eu ia me identificar tanto com a profissão. Gostei bastante. Até arranjei mais problema para minha cabeça, que eu me inscrevi no curso de engenharia civil esses dias aí agora, vai começar esse mês, para no futuro fazer uma pós em engenharia de segurança do trabalho. Vai dar conta dos dois? Vou tentar. Tô com muito tempo livre. Vai conseguir. Depende muito da perseverança de quem tá a fim de fazer. Porque depender do lado de cá, vocês podem contar comigo, né? O principal ponto é daí. Se vocês quiserem, eu quero. Tô lutando aí para conseguir conciliar tudo. Também é online, então vai dar para conciliar bem, mas Não, eu ótimo. dizer que eu tô apaixonada pela área. Eu acho que é muita responsabilidade que a gente tem na mão, mas quando a gente realmente vê que está gostando, tem que entrar com foco nisso, que acho que dá certo. É isso aí. Milena? A Milena tá igual a Andressa, né? Já começou a janta já. Pessoal, quando eu entrei, eu também entrei nessa visão de crescimento, né? Eu era vendedor, eu comecei a vender assessoria e comecei a gostar do que eu estava fazendo. Falei, esse negócio aí parece interessante. Acho que eu vou fazer esse curso, né? Quando eu entrei também foi amor à primeira vista. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Que mundo é esse? E lá se vão 15 anos. Né? Nesses 15 anos eu passei por várias áreas. Já pensei em sair também, mas a hora que você percebe um pouquinho do que é a responsabilidade que você tem e o quanto você pode fazer diferença na vida do ser humano, é muito bom. E claro, também não sou nenhum samaritano, tá bom? Gosto de dinheiro. Quem é que não gosta, né? Mas dinheiro tem que ser consequência. Boa noite. Milena, boa noite. Não tava podendo responder agorinha. Prossiga. Qual que era a pergunta aí? Por que você está fazendo segurança no trabalho? Uai, eu comecei meio sem rumo. Não tava sabendo o que eu queria fazer. Aí apareceu a oportunidade do curso, eu fui pesquisar um pouco, achei interessante, resolvi fazer e tô gostando bastante também. A gente entra sem saber o que é e sai daqui daquele jeito, igual a Valquíria falou. Até o momento eu tô meio assim, mas e aí no final? No final vocês vão estar todo mundo encaminhado, gente. Já vai estar todo mundo já afiado. Né? Isso, exato, tá afiadinho. Então, pessoal, é importantíssimo que a gente tenha essa visão de crescimento, principalmente o crescimento contínuo. O que é que ele vai fazer com a gente? O tempo inteiro eu vou revisitar aquilo que eu já passei, só que agora com uma experiência muito maior, né? Então o ciclo ele causa isso na gente. Falar sobre NR, falar sobre segurança é repetição. Só que a cada vez que você passa por ali, você aprende alguma coisa diferente. Você pega alguma coisa nova. Então o ciclo ele te faz crescer de uma forma mais, vamos dizer assim, ele é um pouco mais devagar esse crescimento, mas ele é mais sólido, né? Então você vai criando a sua base, você vai criando a sua forma de chegar lá na frente e falar assim, nossa, olha que bacana. Eu tenho vergonha daquelas entregas que eu fazia no início. Quando você tem vergonha das entregas que você fez no início, é sinal que você evoluiu, que você subiu mais um degrau, né? Tem dia que eu pego as apresentações que eu fazia na época da escola ainda. Eu tenho um HD aqui. Tá aqui. 15 anos de material. Tem dia que eu começo a olhar assim, eu falo, rapaz, mas será que era eu mesmo que fazia isso aqui? Que coisa ruim, né? Mas na visão que eu tenho hoje. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque hoje é o seu 100%. Tá perfeito, tá bacana.
Só que esse 100% daqui a pouco ele vai evoluir. E esse é o pensamento que tem que ser de vocês. Melhoria contínua o tempo inteiro. Tá bom? O que é o ciclo PDCA? Basicamente, ele vem plan, que é planejamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou identificar o problema ou a oportunidade de melhoria. A gente precisa melhorar um pouquinho o nosso vocabulário com relação a problema. Quando eu chego com um problema, qual que é a primeira coisa que vocês pensam, gente? Imagina você, dono da empresa. Chegou o técnico em segurança com um problema. Uma coisa ruim. Uma coisa ruim. E se já vai trazer mais problema para mim? Não quero. Agora eu chego lá, chefe, nós estamos com um desafio na empresa e eu trouxe uma oportunidade de melhoria. Já mudou tudo, né? Desafio, ao invés de problema, oportunidade de melhoria. Olha só, eu falei a mesma coisa, só que agora eu trouxe num vocabulário diferente. Eu trouxe algo mais otimista, né? Então eu trago a oportunidade de melhoria para a empresa. O que é essa oportunidade de melhoria? É o planejamento onde eu vou identificar quais são os meus objetivos e metas. Eu vou definir isso aqui. O que eu quero para a empresa no primeiro ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quais serão as minhas entregas nesse período? Ah, mas e se eu não ficar lá? E se você ficar? Você não vai planejar nada para o futuro? Né? Beleza, planejei, tá tudo certinho. Agora eu vou para a implementação. Se eu tenho um planejamento, eu vou seguir o DO, né? O D do PDCA. É implementar o plano de ação. Esse plano de ação eu criei ele aqui, né? Eu criei o meu plano de ação aqui. Deixa eu só pegar a nossa canetinha. Eu peguei o meu plano de ação, tá aqui, né? O DO eu vou implementar o meu plano de ação com as oportunidades de melhoria. Vou chegar lá e falar assim, olha, eu tenho isso aqui, o nosso planejamento é esse. No primeiro ano nós vamos fazer isso, no segundo ano eu tenho um planejamento para reduzir o número de acidentes aí em 20% e aumentando essa capacidade de redução. Então eu tenho procedimentos para poder fazer. Bacana, só que planejar e executar pode dar certo e pode dar o quê? Errado. Errado. Boa. E se der errado, como que eu sei que está errado, gente? Eu preciso monitorar. Eu vou monitorar resultados. Comparar com os objetivos. É onde eu vou perguntar assim para mim mesmo. Falar, olha, eu estou acima da minha meta? Eu estou próximo de atingir? Eu estou muito abaixo? O que eu preciso fazer? Eu vou ter que fazer uma correção de rota no caminho, né? Para tentar aumentar minha performance? Para poder melhorar esse processo? Esse é o momento. É o momento de fazer a checagem, tá? Fiz a checagem, encontrei o caminho correto. Falei, opa, se eu fizer um desvio de rota aqui, dá tempo da gente organizar ainda e seguir um projeto, né? Não, eu tenho que reformular o projeto e iniciar do zero novamente. Fiz a minha checagem. Após a checagem, eu tenho o quê? Ação, que é o ACT. Implementar ações corretivas ou de melhoria conforme necessário. Não é isso? Implementei as ações. Fiz a ação corretiva, né, ou de melhoria. Encontrei essa necessidade. Fiz um planejamento da minha rota novamente, eu caí aonde? Olha só o ciclo. Depois da ação de melhoria, né, para fazer essa ação de melhoria aqui, eu precisei fazer uma checagem. Quando eu fiz a checagem, o que aconteceu? Eu voltei lá no meu planejamento novamente. Se eu precisar redesenhar a minha estratégia, redesenhar o meu projeto, então eu volto no planejamento, volto na implementação, faço nova checagem e coloco em ação as mudanças necessárias. Então, o ciclo ele vai girando, tá? O tempo todo aqui. E por que de fazer isso, gente? Criei um procedimento na empresa. Vou pegar a ordem de serviço, por exemplo. Implementei a ordem de serviço, né?
Fiz a implementação, primeiro eu planejei minha ordem de serviço, verifiquei se estava tudo correto, tudo certinho. Depois eu fiz a implementação do plano de ação, fiz a checagem, observei que os funcionários, a rotatividade estava muito grande. Então tinha funcionário que não tinha ordem de serviço e outros já tinham. O que que eu faço? Eu volto no meu planejamento e vou definir aqui novas datas, periodicidades. Ao invés de ser agora anual, eu faço semestral. A cada 6 meses eu faço o meu planejamento, né? Faço o planejamento de entrega de ordem de serviço. Ficha de EPI, eu vou fazer da mesma forma, né? Eu fecho essa ficha de EPI a cada 6 meses, a cada ano, ou eu deixo ela em aberto, o que que eu faço? Né? Então eu tenho que pensar em tudo isso. O plano ele serve para várias áreas da atividade que a gente faz. Então, assim, é sempre buscando a melhoria contínua. Tá? Mas por que o ciclo é importante, gente? Ele fornece um processo estruturado para melhorar os processos e produtos. Então, ele mantém uma estrutura formada, né? Eu sei exatamente o esquema que o meu time vai precisar rodar. E muitas das vezes o meu time sou eu sozinho, né? Mas eu sou técnico em segurança, eu faço atividade de controle do PCMSO, que seria a cargo do médico ou do enfermeiro do trabalho. Eu faço primeiros socorros, que seria voltado para a área da saúde. Né? Às vezes eu sou psicólogo. Dependendo da empresa que eu trabalho, eu tenho que ouvir os trabalhadores. Então eu preciso também disso, certo? Então, eu sou uma equipe toda multifuncional num profissional só. Tá? O plano é flexível, o PDCA é flexível e pode ser aplicado a uma ampla gama de situações. Nossa, aconteceu um acidente. Planejamento da investigação, as ações, as correções e a checagem. Dá para fazer também. Tá? Então, eu mostrei algumas ferramentas para vocês na aula passada. A gente tem o PDCA também. Ele é eficaz na identificação e resolução de problemas. Alguma semelhança com Pareto de Chikawa ou espinha de peixe? Alguma semelhança com árvore de causas? Depende qual é o sistema que eu vou me sentir à vontade para implantar. Tá? Olha só o plano. Identificação do problema ou oportunidade de melhoria passa pelo quê? Use dados de análise para identificar a oportunidade de melhoria. Dados que você vai ter durante as suas ações, as suas incursões dentro da empresa, né? As suas visitas, o seu levantamento de risco. Então, eu vou levantando dados. Levantei dados, eu faço uma análise do que eu preciso. Consulte clientes, funcionários e outros stakeholders. O que é um stakeholder? Geralmente é quem libera a verba, tá? É quem manda no negócio. O stakeholder é o cara que cuida do dinheiro. Para obter um feedback. Feedback é esse retorno. Né? Como que está a sua atividade? O que precisa ser melhorado? Qual que é a visão de quem está de fora? Tá? O que eu tenho de insumo para isso? O que eu tenho de verba para fazer investimento? E através disso, gente, sabendo quanto eu tenho de investimento, eu vou definir as minhas metas. Tem coisa que não custa dinheiro. Tem coisa que custa. Então eu vou definir aqui. Tá? Definir objetivos específicos e mensuráveis. Gente, nada que não dá para ser medido, não dá para ser implantado. Tá? Nada que eu vá implantar sem ter medições vai surtir efeito. Porque precisa ser mensurável. Eu tenho que dar qualidade e quantidade, certo? Tem que ser qualitativo e quantitativo. Eu tenho que dar quantidade para poder saber o que eu preciso. Como que eu chego, por exemplo, na empresa e falo, olha, eu preciso comprar EPI para o ano. Tá, mas quanto você gasta de EPI? Não, eu não fiz esse levantamento ainda não. Vamos comprar um tanto X aí, o que sobrar fica para o ano que vem. Será que é assim que funciona? A empresa tem dinheiro sobrando para isso? É preciso pensar. Né? Então, tudo tem que ser mensurável. Desenvolvimento de um plano de ação. Para mensurar, eu preciso saber quantidades.
Para saber o que eu gasto mês a mês, eu preciso de um plano de ação, de desenvolvimento, né? Será que eu vou controlar isso só na ordem de serviço, na ficha de EPI? Ou eu posso controlar também através de planilhas de Excel, sistemas. Hoje existem vários sistemas que podem ser utilizados, tá? Tá tudo informatizado, então sistema para isso também. E aí você vai detalhar o seu plano, tá? Com ações, prazos e responsáveis, né? Por quê? As ações já estão definidas. Os prazos, nós vamos definir com quem? Com quem libera a verba. Quanto tempo e quanto de dinheiro eu teria para aquele determinado período, né? Quem é o responsável pela compra? Será que eu compro como técnico em segurança? Ou será que eu faço a sugestão do que eu preciso para o departamento de compras? Muitas das vezes a gente pode comprar direto, né? Eu tenho que ter esse controle. E outras vezes, acaba que isso fica a cargo do compras. Eu só passo aquilo que eu preciso e as marcas que eu quero, né? Tem muitas empresas assim. O Du, implemente o plano de ação de acordo com o cronograma. Se eu lancei as datas, eu tenho que cumprir prazos. Só assim funciona, tá? Se eu começar a negociar prazo comigo mesmo, eu sempre vou procrastinar, eu vou enrolar. Eu vou ser o técnico enrolão, que programa tudo e não faz nada. Então vai passo a passo. Muitas das vezes é mais fácil você programar 5 coisas e resolver as 5 do que programar 15 e resolver 7. Certo? Vai passo a passo, vai devagar. Por isso que eu falei, paciência. É um trabalho de formiguinha e repetição. Tá? Vai monitorando o progresso e faça ajustes conforme necessário. Tá? Que ajuste é esse? Eu vou monitorando todo o desenvolvimento. Está desenvolvendo bem? Posso acelerar um pouquinho mais? Vamos lá. Opa, o processo está muito acelerado, eu preciso dar uma reduzida. Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Você vai saber esse momento. Então, é você que está implementando todo o processo dentro da empresa. O cheque, que é a checagem, ou check. Colete dados para avaliar os resultados, compare os resultados com os objetivos e metas e documente esses resultados. São 3 pontos que a gente não pode deixar passar de forma nenhuma. Que é o coletar os dados, porque através dos dados eu consigo criar uma estatística, eu consigo criar uma comparação com os resultados, objetivos e metas, né? Com os resultados dos objetivos e metas. Comparando, eu vou saber se eu estou acima do esperado ou abaixo do esperado. Ou se eu estou mantendo ali o movimento linear, que vai ser dentro do esperado, né? E principalmente, gente, documente tudo. Fez um DDS de 5 minutos, um diálogo diário de segurança. Fez o seu DDS em 5 minutos. Bacana. Lista de presença e foto. Eu não posso, de forma nenhuma, ficar só de boca. Eu tenho que falar, olha, as ações tomadas foram essas, essas e essas e essas. Tá? Nós tínhamos o risco, o trabalhador foi orientado, então ele não pode falar agora que não sabia quando acontece um acidente. Então, o fator surpresa ele já perdeu. Então, agora nós estamos começando a nos resguardar. E precisamos, gente. Porque a todo momento o técnico ele está em evidência. Tá? Evidência por quê? Muitas das vezes pode ter um ambiente que não é seguro. Todo mundo passa ali e fala assim, que horas ele vai tomar providência? Em que momento ele vai abrir os olhos para isso aqui? Então, são coisas assim que a gente vai encontrando. Por último, a ação, né, implemente as ações corretivas ou de melhoria conforme necessário. E mantenha o ciclo PDCA em andamento. Eu não posso ir parando as etapas, eu tenho que dar continuidade. É um ciclo. Né? É um ciclo que tem início, meio e fim, início, meio e fim, início, meio e fim. Mas ele não para de girar. Né? Cheguei no final da atividade e começo a outra. Não importa em qual atividade esteja.
Então, a gente pode concluir, gente, que o ciclo PDCA é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a melhorar os processos e produtos. Seguindo as etapas do ciclo PDCA, você pode identificar e resolver problemas, melhorar a eficiência e aumentar a satisfação do cliente. Quem que é o meu cliente como técnico em segurança? Quem sabe, pessoal? A empresa e os funcionários, professor? A empresa e os funcionários são os meus clientes. Eu presto um serviço interno, não é isso? Lembra que eu falei para vocês que nós somos uma posição de staff, uma posição de auxílio. Eu ajudo todo mundo, desde o dono da empresa ou a tia do café. Todos têm o mesmo valor e importância para mim, porque é tudo uma engrenagem. Se essa engrenagem quebra um dente, a máquina para. E esse dente que quebra, geralmente é o funcionário, tá? Eu peguei um caso essa semana, que passou agora, acho que foi segunda-feira passada. Eu estou fazendo um treinamento sobre máquinas, equipamentos, sobre ponte rolante. De repente chega a notícia que o rapaz perdeu a pontinha do dedo. Eu falei, nada, deve ter sido só uma laceração, dá para reconstituir. Não, ele perdeu mesmo a ponta do dedo, está separado. Já é problema, né? Ontem ele foi operado e teve que amputar também o polegar. Imagina agora se eu não tenho relatório de acidente, se eu não tenho a certificação de treinamento. O que eu faço? Senta e chora, né? É o que dá para fazer agora. Antes disso, dava para fazer um monte de outras coisas. Planejamento, organização. Só que a empresa não fez. Tá? Agora que nós chegamos no ambiente de trabalho e iniciamos um trabalho novo com esse cliente, né, a tendência é dar uma melhorada, mas a questão da cultura de segurança ela também é muito forte. O que é cultura de segurança? É quando você não precisa mais falar sobre o assunto para que ele seja rotina dentro da empresa. Imagina se eu tiver que falar sobre máquinas e equipamentos todos os dias, o dia todo. As pessoas não trabalham mais. Vão ficar só fazendo DDS. E talvez assim ainda vão se machucar. Então não é só fazer o diálogo, não é só fazer a palestra. É saber, entender como que está o contexto geral desse funcionário. Às vezes eu falo para ele que ele não pode pôr a mão na máquina, mas eu também não entreguei uma luva para ele. Né? Não tem um avental correto. Tem que ir improvisando. Então, sempre tem os dois lados. Tá bom? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Pessoal, e assim, a nossa aula, ela está chegando ao fim, tá? Vou abrir espaço agora para vocês tirarem dúvidas sobre aquilo que nós falamos hoje, sobre o PDCA. E como que eu posso implantar ele no meu dia a dia? Seja no meu trabalho atual, seja no futuro trabalho como técnico. Como que vocês querem começar? Cada um dá seu início ou eu vou chamando? Valquênia, você que quase não gosta de conversar comigo? Estou aqui. Vamos lá. O ciclo PDCA, em que ele pode ser importante para você na sua atividade? Nossa, professor, na minha atividade, em tudo. Tudo, né? Exatamente, porque eu não consigo agora traduzir em palavras, mas eu estava pensando enquanto o senhor estava explicando a respeito e imaginando no que se encaixaria na minha rotina, né? Porque são tantas coisinhas assim esporádicas, não tem funções muito fixas, mas é um pouquinho de cada coisa que a gente faz. Então você trabalha, né, trabalho com compras, hora que você falou a questão do estoque, porque as pessoas vêm pedindo, eu compro material odontológico. Eles Sim. pedem tudo. Aí quando eu entrei, o que foi feito junto com o meu supervisor? A gente fez uma avaliação do que tinha no estoque, fez reunião com as odontólogas,
para ver qual que era o ponto do estoque que eu precisaria comprar. Aí elas fizeram e a gente está fazendo baseado nisso. Tem as exceções, né? Aí onde eu tenho que voltar, planejar de novo, para poder fazer a compra de novo do material, porque não é uma coisa fixa. Às vezes tem mais ou menos atendimento. Eu estava pensando justamente a respeito disso. Por exemplo, você pode fazer um levantamento de quanto tem gastado nos últimos 12 meses, mês a mês. Então, agora em abril fez um ano já, né? Mas que eu iniciei ficando responsável por esse estoque, acho que em agosto, mas já dá para ter uma noção. Aí eu estou sempre acompanhando, a gente tem os programas, já dá para saber também questão de tipo de produto, qualidade de produto, qual que é viável, qual que não é. Exatamente. Depois você vai migrar isso só para o EPI. Eu trabalhei numa empresa de pequeno porte e que eu fazia entrega de EPI, né? Sim. Estava pensando a respeito das fichas, não sei se o técnico de segurança fazia esse fechamento, mas era tudo assim, na época era tudo muito pobre. Até depois, quando eu comecei o curso, que eu vim descobrir algumas coisas que não podia ter na ficha e tudo, o que poderia ter. Tipo, eu aprendi na prática, mas o conceito básico mesmo foi no curso. E aí eu estava analisando agora sobre tudo isso. Não sei se hoje faz, mas na época que eu estava, não fazia, até porque eu nem sabia, né? Era eu que fazia o controle de EPI, não sabia. Empresa pequena tem muito de comprar o barato. Sempre tem. Não só as pequenas, tem as grandes também. Tem também, né? Tem, mas ixi. igual, a Anglo é uma empresa que ela preza muito por isso. A multinacional, a qualidade, né, ali, eu acho que é uma multinacional, né? Então, nem precisa falar só mais aí por nada. si só já explica tudo. Já explica tudo. Mas eu acho que é exceção. Se a gente, imagino eu, não conheço as outras empresas, né, que precisam de técnicos. Mas eu acredito que as outras vão nessa onda de o mais barato e protelando a dificuldade que o funcionário tem de trocar IPI, é complicado. É exatamente isso. A gente vai sofrendo um pouquinho. Mas assim, é normal, viu, gente? Não se preocupem. É da profissão, tá? A gente vai encontrando as melhores formas de lidar com isso, tá bom? Pessoal, assim, hoje foi bem rápido, né? Parece que passou muito rápido a nossa aula. Deu tempo só de explicar mesmo o que é o PDCA. E eu vou trabalhando algumas outras ferramentas com vocês também, mas importantíssimo que vocês comecem a colocar as atividades. Quem não colocou ainda, fique atento, tá? É muita coisa para a gente fazer. Daqui a pouco enrola para vocês e vocês não conseguem colocar tudo. E a aula presencial, ela tem tanta importância quanto a web, tá? Você não consegue passar só em um ou só em outro. Então, tenta fazer uma forcinha para estar lá nas nossas aulas presenciais e fazendo as atividades. Tem muita coisa para a gente fazer. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, Inclusive, o diga. professor Ivanei falou na última aula sobre a importância da gente participar da web também e conciliar, que precisa dos dois para atingir nota. Claro, claro. A gente precisa agregar conhecimento. Isso é o mais importante, né? Mas assim, a nossa presença, ela conta bastante, porque, por exemplo, se eu venho só na web e não vou presencial, eu não consigo passar. Ah, não, eu entrego tudo presencial, mas não posto uma atividade. Eu preciso delas para poder passar também. Então, é um conjunto. Aqui são 49%, lá é 51%. Entendeu? Façam essa média aí que vocês vão chegar a um ponto de equilíbrio. E essa UC são 200 horas, né? 200 horas. É muita coisa. E ao mesmo tempo é rapidinho, viu? Agorinha passa. Então tá, professor. Até mais, Gente, até a próxima. um abraço, até segunda que vem, tá? Com novos temas. Eu vou trazer outras coisas diferentes para vocês também, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a PR depois na próxima aula, que é uma análise preliminar de risco.
É uma coisa bacana que vocês precisam aprender a fazer também. Tranquilo? Andressa, Nelisa, Milena. Tranquilo, professor. Muito obrigado. A aula foi muito proveitosa. Uma boa Eu que noite. agradeço. Boa noite. E aqueles que não puderam estar aqui, né, assistam às aulas. Podem, amanhã já está postado para vocês, tá? Quem não pôde vir, à disposição. Um abraço, pessoal. Até mais.